Você já se perguntou por que pessoas boas sofrem? Por que alguém que teme a Deus e vive corretamente pode de repente perder tudo? Imagine um homem que era rico, íntegro e fiel. Um homem que tinha tudo, família, prosperidade e respeito. E, em um instante, viu sua vida se transformar em um verdadeiro pesadelo. Seus filhos morreram, sua saúde foi destruída, seus bens desapareceram. E até sua esposa o incentivou a desistir. O nome dele era Jó. E sua história não é apenas sobre sofrimento, mas sobre algo muito maior. A Bíblia nos revela um detalhe surpreendente. O sofrimento de Jó não começou na terra, mas sim em uma conversa misteriosa no céu entre Deus e Satanás. Mas por quê? O que estava em jogo? E no final de tudo, Deus restaurou a vida de Jó. Mas será que isso foi uma recompensa ou havia algo ainda mais profundo nessa história? Fique comigo até o final, porque essa história pode mudar a maneira como você encara as dificuldades da vida. Agora vamos entender quem era Jó e como começou essa impressionante jornada. Jó não era um homem comum. A própria Bíblia o descreve como íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó 1:1. Ele era um exemplo de fidelidade e obediência, alguém que prosperava porque vivia segundo os princípios divinos. Ele tinha riquezas imensas, com milhares de bois, camelos e ovelhas. Sua família era grande, com 10 filhos, e ele se preocupava profundamente com a vida espiritual deles. Tanto que, regularmente, oferecia sacrifícios a Deus caso, sem querer, seus filhos tivessem pecado. Jó era o tipo de homem que todos respeitavam. Então, por que ele foi alvo de tanto sofrimento? A resposta está em um dos momentos mais enigmáticos da Bíblia. Uma reunião no céu, onde Satanás e Deus travam um diálogo que mudaria para sempre a vida de Jó. Deus, orgulhoso da fidelidade de Jó, aponta para ele e diz a Satanás: "Viste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele." Jó 1:8. Mas Satanás, astuto, responde: "Por acaso Jó teme a Deus à toa? Acaso não o cercaste com proteção a ele, a sua casa e a tudo o que tem? Toca em tudo o que ele possui e verás se não blasfema contra ti na tua face." Jó 1:9 e 11. Aqui está o ponto central da história. Jó era fiel porque amava a Deus ou porque era abençoado? Satanás desafia Deus, sugerindo que a fé de Jó era baseada em suas riquezas e bem-estar. Então, Deus permite que Satanás tire tudo de Jó, suas posses, sua família e sua saúde, para provar a verdade sobre sua fidelidade. O que acontece a seguir é uma sequência de tragédias que desafiam qualquer limite humano. A história de Jó poderia ser um testemunho perfeito de bênçãos e fidelidade, mas, em vez disso, se tornou uma das narrativas mais dramáticas e enigmáticas da Bíblia. Seu sofrimento não foi gradual. Ele perdeu tudo de maneira abrupta, como um vendaval que destrói tudo no caminho. Certo dia, enquanto Jó vivia sua vida normalmente, um mensageiro chegou com uma notícia devastadora. Os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam perto deles, quando os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram todos os servos ao fio da espada e só eu escapei para lhe contar. Jó 1:14-15. Antes que Jó pudesse reagir, outro mensageiro chegou correndo, quase sem fôlego. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para lhe contar. Jó 1:16. E como se não bastasse, um terceiro mensageiro trouxe outra desgraça. Os caldeus formaram 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram, e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para lhe contar. Jó 1:17. A essa altura, Jó já havia perdido toda a sua riqueza, seus animais e seus servos. O homem mais próspero do Oriente agora estava sem nada. Mas o golpe mais brutal ainda estava por vir. Outro mensageiro chegou trazendo a pior notícia de todas. Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um vento forte veio do deserto, bateu nos 4 cantos da casa e ela desabou sobre os jovens. Todos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Jó 1:18-19. Jó perdeu seus 10 filhos de uma vez só.
Pare por um momento e tente imaginar essa dor. Perder riqueza já é difícil, mas perder todos os filhos ao mesmo tempo? Qualquer pessoa teria entrado em desespero absoluto. Muitos teriam blasfemado contra Deus, se revoltado, gritado aos céus exigindo respostas. Mas Jó não fez isso. Em vez de amaldiçoar, ele se prostrou e adorou a Deus. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. João 21. Mesmo em sua dor extrema, Jó reconheceu que tudo o que tinha vinha de Deus e que Deus tinha o direito de tomar de volta. Mas sua provação estava longe de terminar. Satanás viu que Jó não negou a Deus e, mais uma vez, se apresentou diante do Senhor. Então fez um novo desafio. Pele por pele. Tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Jó 2:4-5. Então, Deus permitiu que Satanás ferisse Jó. E o que aconteceu foi horrível. Jó foi atingido por uma doença terrível. Feridas dolorosas cobriram sua pele da cabeça aos pés. Ele sentia coceira insuportável, febre intensa e dores lancinantes. Jó, sentado em cinzas, pegou um caco de telha para raspar as feridas de sua pele. Jó 2:8. Se antes ele era um homem respeitado, agora estava irreconhecível. Seu corpo estava coberto de chagas, sua pele necrosada. Seu sofrimento era tão grande que até seus próprios amigos não o reconheceram ao vê-lo. E foi nesse momento, quando Jó já estava no fundo do poço, que veio um golpe inesperado. As palavras de sua esposa. Ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. Aqui vemos algo profundo. Mesmo as pessoas mais próximas de nós podem não entender nossa dor. A esposa de Jó não aguentou vê-lo naquele estado. Talvez por desespero, talvez por revolta, ela sugeriu que ele desistisse, que rejeitasse a Deus e esperasse pela morte. Mas mais uma vez, Jó permaneceu firme. Falas como qualquer mulher insensata. Receberemos o bem de Deus e não receberemos também o mal. Jó 2:10. Jó não tinha todas as respostas. Ele não entendia por que tudo aquilo estava acontecendo, mas ele escolheu confiar. Após tudo isso, 3 amigos de Jó vieram visitá-lo: Elifaz, Bildade e Zofar. No começo, eles ficaram 7 dias e 7 noites em silêncio, apenas chorando com ele. Mas quando começaram a falar, suas palavras trouxeram mais dor do que alívio. Elifaz disse: aqueles que semeiam iniquidade e plantam o mal, isso mesmo colherão. Jó 4:8. Ele sugeriu que Jó devia ter cometido algum pecado oculto, pois Deus não puniria um homem inocente. Bildade disse: se teus filhos pecaram contra Deus, ele os entregou ao castigo que mereciam. Jó 8:4. Essa foi uma acusação cruel. Ele insinuou que os filhos de Jó morreram porque eram pecadores. Zofar foi ainda mais duro. Deus está te punindo menos do que você merece. Jó 11:6. Os amigos de Jó estavam convencidos de que ele devia estar escondendo um grande pecado. Para eles, o sofrimento sempre era resultado direto do pecado. Mas Jó sabia que isso não era verdade. Ele começou a questionar a justiça divina. Por que os ímpios vivem e envelhecem, chegando a serem poderosos? Jó 21:7. Jó estava confuso. Ele não entendia por que os maus prosperavam enquanto ele, um homem justo, estava sendo esmagado pela dor. Mas mesmo questionando, ele nunca rejeitou a Deus. A história de Jó é uma das mais profundas reflexões sobre sofrimento, justiça divina e a fé em meio às adversidades. No entanto, Jó não foi o único personagem bíblico a passar por grandes provações. Diversos outros servos de Deus enfrentaram momentos de intenso sofrimento, levantando uma questão crucial: por que Deus permite que pessoas justas sofram? A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres fiéis que enfrentaram tempos difíceis, assim como Jó. Vamos analisar alguns exemplos. José, ainda jovem, foi traído e vendido como escravo pelos próprios irmãos. No Egito, mesmo sendo fiel a Deus, foi acusado injustamente e jogado na prisão.
Durante anos, José viveu na incerteza, sem entender o motivo de seu sofrimento. Mas no final, ele viu que tudo fazia parte do plano de Deus para salvar muitas vidas. Gênesis 50:20. Davi, escolhido por Deus para ser rei, mas passou anos fugindo de Saul, vivendo em cavernas e enfrentando perigos constantes. Mesmo após assumir o trono, sofreu perdas dolorosas, enfrentou traições e viu sua família passar por tragédias. Ainda assim, manteve sua fé, escrevendo muitos dos salmos que falam sobre confiar em Deus em meio à dor. Jeremias, chamado para ser profeta, foi rejeitado por seu próprio povo, espancado, preso e lançado em uma cisterna lamacenta. Ele chegou a questionar Deus, perguntando por que havia nascido para sofrer tanto. Jeremias 20:18. Paulo, após sua conversão, enfrentou inúmeras perseguições, foi espancado, apedrejado, preso e sofreu naufrágios. Ele mesmo disse: "Estamos atribulados em tudo, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos." 2 Coríntios 4:8-9. O próprio Jesus, o único verdadeiramente sem pecado, foi o que mais sofreu. Ele foi rejeitado, traído, espancado e crucificado. Mesmo sendo o Filho de Deus, enfrentou um sofrimento inimaginável para cumprir o plano de redenção da humanidade. Todos esses exemplos nos mostram algo essencial. Sofrer não significa estar abandonado por Deus. Pelo contrário, muitas vezes o sofrimento faz parte de um plano maior. Os amigos de Jó acreditavam em uma ideia chamada de teologia da retribuição, que era muito comum naquela época. Essa crença dizia que os justos sempre prosperam porque Deus os recompensa. Os pecadores sempre sofrem porque Deus os castiga. Para eles não existia sofrimento sem causa. Se Jó estava passando por tantas provações, era porque de alguma forma ele havia pecado e estava recebendo um castigo divino. Mas a história de Jó desmonta essa visão simplista da vida. Ele não estava sofrendo porque pecou, mas porque Deus permitiu que fosse testado. Seu sofrimento não era punição, mas sim um desafio espiritual, algo muito maior do que ele podia compreender naquele momento. Isso nos leva a uma questão muito importante. Por que Deus permite o sofrimento? A Bíblia nos apresenta diferentes razões para o sofrimento. Algumas delas são claras, outras continuam sendo um mistério. Vamos analisar algumas das explicações bíblicas para a dor e as dificuldades. Disciplina de Deus. Às vezes, Deus permite dificuldades para corrigir e moldar o caráter de uma pessoa. Hebreus 12:6 diz: "Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe." Isso não significa que todo sofrimento seja disciplina, mas sim que Deus pode usá-lo para nos ensinar e nos fortalecer. Provação da fé. Tiago 1:2-3 diz: "Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Assim como o ouro é purificado no fogo, nossa fé pode ser fortalecida por meio das provações." Jó foi um exemplo disso. Crescimento espiritual. Romanos 5:3-5. Nos ensina que o sofrimento gera perseverança, que leva a um caráter aprovado, e, por fim, a esperança. Deus pode permitir que passemos por dificuldades para amadurecermos espiritualmente e aprendermos a confiar mais nele. Sofrimento pelos outros. Às vezes, passamos por dificuldades não por nossa causa, mas para que possamos ajudar outras pessoas. 2 Coríntios 1:3-4 diz que Deus nos consola em nossas tribulações para que possamos consolar aqueles que também sofrem. O mistério de Deus. Nem sempre entendemos o motivo pelo qual sofremos. Isaías 55:8-9 nos lembra: "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor." Deus tem um plano maior, que muitas vezes está além da nossa compreensão. A história de Jó nos ensina que nem sempre teremos respostas imediatas para o sofrimento. Muitas vezes perguntamos: por que perdi meu emprego? Por que Deus permitiu essa doença?
Por que minha família está passando por essa crise? E assim como Jó, podemos passar por momentos de silêncio divino, onde Deus parece distante e não dá explicações. Mas a história de Jó também nos ensina algo fundamental. Mesmo sem respostas, podemos confiar em Deus. Jó não recebeu uma explicação imediata, mas no final viu que Deus estava no controle de tudo. Jó suportou tudo o que um ser humano poderia suportar. Perdeu sua riqueza, seus filhos, sua saúde e até a compreensão das pessoas ao seu redor. Ele ficou completamente sozinho, sem entender por que tudo aquilo estava acontecendo. No início, Jó manteve sua fé firme, mas conforme o sofrimento se prolongava, seu coração começou a se encher de dúvidas. Ele não amaldiçoou a Deus, mas questionou o motivo de sua dor. E então, algo impressionante acontece. Deus finalmente responde a Jó. Mas o que Deus disse? Ele deu explicações detalhadas? Ele revelou o diálogo que teve com Satanás? A resposta de Deus foi muito diferente do que Jó esperava e mudou tudo. Durante a maior parte do livro de Jó, Deus permaneceu em silêncio. Imagine passar por perdas devastadoras e quando você finalmente clama por respostas, tudo o que recebe é o silêncio. Isso aumentava ainda mais a angústia de Jó. O sofrimento fez com que ele começasse a questionar a justiça divina. Por que nasci se era para sofrer tanto? Jó 3:11. Onde está Deus? Por que ele não me responde? Jó 30:20. Se sou inocente, por que Deus me trata como um culpado? Jó 10:3. Jó queria que Deus aparecesse e lhe desse uma explicação detalhada. Ele queria entender o porquê de tanto sofrimento. Mas quando Deus finalmente falou, a resposta foi algo totalmente inesperado. Deus finalmente rompeu o silêncio e falou com Jó do meio de um redemoinho. Mas em vez de responder às perguntas de Jó diretamente, Deus começou a fazer perguntas a Jó. Quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Cinge os teus lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Jó 38:2-3. Essa introdução já deixou claro que Deus não estava ali para se justificar. Ele não daria explicações detalhadas sobre o sofrimento de Jó. Em vez disso, ele mostraria algo muito maior. Deus começou a fazer uma série de perguntas que Jó não poderia responder. Onde estavas quando eu fundava a terra? Jó 38:4. Quem encerrou o mar com portas quando este rompeu e saiu da madre? Jó 38:8. Acaso podes prender as cadeias das Pleiades ou soltar os cordéis do Órion? Jó 38:31. Poderás tu lançar relâmpagos para que saiam e te digam, eis-nos aqui? Jó 38:35. Essas perguntas tinham um propósito, mostrar a Jó que seu entendimento era limitado e que Deus governava o universo com sabedoria infinita. Jó queria respostas, mas Deus lhe deu perspectiva. Ele estava basicamente dizendo, você não entende nem os mistérios da criação. Como poderia compreender meus propósitos? Jó percebeu que sua visão era muito pequena. Ele queria uma explicação lógica para sua dor, mas Deus lhe mostrou algo muito maior. Seu poder e soberania sobre todas as coisas. E então Jó respondeu, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Esse foi o momento de virada na história. Jó entendeu que sua fé não deveria depender de explicações, mas sim de confiança absoluta em Deus. Após esse momento de rendição e humildade diante de Deus, algo surpreendente aconteceu. Deus restaurou a vida de Jó. E não apenas restaurou. Ele deu a Jó o dobro do que ele tinha antes. Se antes Jó possuía 7.000 ovelhas, agora ele tinha 14.000. Se antes possuía 3.000 camelos, agora tinha 6.000. Seus bois e jumentos também dobraram em número. Ele teve novamente 10 filhos. E a Bíblia destaca que suas filhas eram as mais belas da terra. Além disso, Jó viveu mais 140 anos e viu até a 4ª geração de seus descendentes. Mas o mais importante, Jó saiu dessa experiência com uma fé muito mais profunda. Antes, ele conhecia a Deus de ouvir falar. Agora, ele o conhecia de verdade.
A história de Jó nos ensina algumas verdades poderosas. Nem todo sofrimento é castigo. Muitas vezes, Deus permite provações para um propósito maior. Deus não precisa dar explicações. Nossa fé deve se basear em quem Ele é, não apenas no que Ele faz. O silêncio de Deus não significa abandono. Deus estava com Jó o tempo todo, mesmo sem se manifestar. A restauração de Deus pode ser maior do que imaginamos, mas acima de tudo, Ele deseja restaurar nossa confiança nele. Jó nunca soube sobre a conversa entre Deus e Satanás no início da história. Ele nunca soube que sua vida estava no centro de uma batalha espiritual. Ele apenas confiou. E essa é a maior lição de todas. Mesmo quando não entendemos, devemos confiar que Deus tem um propósito maior. Agora, quero te perguntar: você já passou por uma fase difícil onde questionou a Deus? Muitas vezes passamos por dores que não entendemos no momento, mas que fazem parte de algo maior. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu comentário compartilhando sua experiência. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais reflexões bíblicas profundas. Que Deus te fortaleça e te ajude a confiar nele, mesmo nos momentos de silêncio.